Boa noite a todos e a todas novamente. Eu vou estar aqui na pauta de uma questão que eu acho que devido ao horário, os horários não é igual ao horário de Campo Grande. Nós estamos em 10 horas e 42 minutos. Então nós temos o que? A questão da reforma da lei eu só quero confirmar mesmo se eu estou correto. É 811. Essa era uma lei que eu ia abordar aqui, abordar o tema, que é a questão, desculpe pelo equívoco aqui. Aqui a lei, na verdade, é a lei praticamente 14.811, tá? Eu acabei por um equívoco errando aqui, que traz um enquadramento da tipificação na seara de direito penal com relação ao bullying e ao cyberbullying. Galerinha, vamos lá, né? Força, fé e sempre acreditar no seu potencial. Fica na sombra quem quer. Então, vamos que vamos. O que seria, na verdade, essa lei 14.811 de 2024? Por que? Qual é a sua essencialidade e as suas brechas e lacunas que a gente que trabalha dentro da seara da ciência jurídica acaba vendo e observando inúmeras situações em que há omissões quanto ao teor no poder legislativo com relação quando vai ser depois uma lei sancionada pelo chefe do poder executivo, ok? Então, o que acontece? Essa lei 14.811 de 2024, ela vem o quê? Criminalizando a conduta intitulada do que? Intimidação sistemática. Então seria o que? Criminalizando o bullying e o cyberbullying, que ela entrou em vigor em janeiro, dia 12 de janeiro de 2024, qual que é o seu objetivo central dessa lei? O objetivo central dela é praticamente o que? Na coibição de comportamentos praticamente agressivos que podem causar danos físicos e psicológicos para a vítima. É aquilo que eu comentei na lei anterior 3.185/2015. Então, na parte dessa legislação entrada em vigor em 12 de janeiro de 2024, é o que nós comentamos da questão da relação, primeiro na lei o que? 13.185 de 2015. Tinha uma relação de dominação, não tem? Para frear esse mecanismo de relação de dominação entre agressor e a figura da vítima, nasceu essa lei 14.811 em 2024, com quais objetivos? Para coibir qualquer tipo de conduta que vai causar, seja danos físicos, psicológicos às vítimas, que cada vez nós encontramos mais, não só em ambientes escolares, como ambientes laborativos, onde qualquer ser humano é ferido em sua integridade. Então, na pauta da live anterior, foi mencionado sobre a questão do que? De uma norma programática. A Lei 13.185 de 2015, ela traz condutas, mas ela não prevê uma tipificação
dentro da seara do direito penal na parte especial, era uma legislação especial que foi sancionada em dia 12 de janeiro de 2024. Então, o que acontece? Então, nós já vimos o conceito relacionado à questão do bullying, que é a intimidação sistemática, que pode ser de forma individual ou coletiva, sem intenção para poder, não só agressão física, psicológica, também agressão verbal e outros inúmeros sucessivos incisos estabelecidos na Lei 13.185 de 2015, como eu havia falado na pauta anterior. O que acontece? Então, ela define o quê? Ela define o bullying e o desculpa, o cyberbullying. Na verdade, o cyberbullying é o quê? Desculpa, é outra situação também, que é o quê? É uma intimidação sistemática por meio virtual. Só que no cyberbullying, como internet, redes sociais e aplicativos, jogos online, tanto que cuidado com as crianças e adolescentes com essas questões de jogos online, porque ninguém sabe aonde está, quem está por trás da outra tela daquele computador ou daquele celular. Por isso que eu comentei da Lei 15.100 de 2025, que freio e tem ferramentas de controle com relação ao uso exacerbado do que chamamos de aparelhos eletrônicos, em sentido amplo da lei, tá? Porque nós temos inúmeros transtornos causados dentro de ambientes escolares, mas não só em ambientes escolares, tá? A lei fala ambientes de redes públicas ou privadas, mas nós vamos fazer uma ampliação desta lei 15.100/2025. Ela traz uma questão também do que as famílias não conversam mais. Os celulares ficaram praticamente um mecanismo de conversa. O que antes era para ser utilizado para quem estava longe como um meio de comunicação para aproximar as pessoas, hoje as pessoas estão normalmente em seus ambientes, em lares ou em bares, restaurantes, ninguém conversa com ninguém e fica aquela roda de bando de bobo mexendo em celular, aonde que é um ambiente que poderia ser um ambiente saudável sem uso. Então, a lei ela se limita à questão de falar sobre a questão de escolas, rede pública e privada, 15.100, 2025. Aqui, não. O que na verdade é a essencialidade dessa lei 14.811 de 2024? A essencialidade dela se traduz no que a pena é de multa se a conduta não constituir crime mais grave. Lembra que eu comentei da questão do intercrimes, fase da cogitação, atos preparatórios, executórios e exaurimento? É a mesma coisa. Então, se não a pena é de multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Nós sabemos que existe crimes graves, sim, previsto na Lei 13.185 de 2015, como por exemplo, ferir a integridade física na lesão corporal
que pode ser de natureza leve, grave ou gravíssima, ou também pode ser o quê? Na violência psicológica, que pode existir o abalo emocional, e nesse abalo emocional, a própria vítima, nessa relação de dominação, ficar totalmente em um sistema, em cárcere privado, de refém da figura que nós chamamos do quê? De stalker. Então, são pessoas que praticamente, por questões de convicções, seja filosófica, religiosa, etnia, cor, sexo, origem, acabam o que? Denegrindo. Então, essa lei ela veio tipificar o enquadramento do que seria mais gravoso, mais danoso. Mas ela não trouxe o principal. Qual que é o principal? O princípio da dignidade da pessoa humana. Ninguém tem o direito de fazer o exercício de ferir a integridade física ou psicológica, ou dignidade sexual, ou dignidade, várias dignidades previstas no artigo 5º da Constituição Federal, que é os direitos e garantias individuais e coletivos, o direito de outro, utilizando de autodefesa e autotutela. Então, o que acontece aqui? Se for realizado por meio de internet, a pena será de reclusão. Nós estamos tratando do cyberbullying. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Já no caso, crimes que sejam cometidos em grupo com mais de 3 atores, personagens, mais de 3 autoria, ou até partícipe também, ou coautoria, estende-se. Vamos fazer uma extensão também da norma. Então, traz também a pena poderá ser agravada. Então, o que aconteceu? As devidas alterações, houve o quê? Ela transformou aquilo que em 2015, 13.135, 2015, a intimidação sistemática, que é uma legislação programática. Então, ela já estabelece um programa de combate à intimidação sistemática, que ela se conjuga com a Lei 14.811, ok? Em decorrência do que precisava existir uma norma para poder regulamentar essa situação, mas ela também existe o quê? Lacunas e brechas que são mormente difíceis de ser sanadas. Ela já veio eivadas de vício também. Então, o que acontece? Transformou crimes previstos, olha, no Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, em hediondos. Preste atenção. Como sequestro e a indução à automutilação, que é os chamados joguinhos do faz-me rir, que acontece em ambiente escolar, tá? Principalmente, por exemplo, quando uma criança ela não tem um amparo na família, ela começa a ter comportamentos e condutas suicidas. Esse é um dos ganhos de gravidade, por isso que houve essas mudanças. E outra também, institui medidas de proteção de crianças e adolescentes contra a violência nos estabelecimentos educacionais. Galera, resumindo, bullying, cyberbullying não é brincadeira. Então, nenhum tipo de apelido pejorativo, nenhum tipo de conduta que está contida na Lei 13.135/2015
ela é praticamente abominável. Qualquer ato que integrar toda a saúde física, mental, psíquica de uma criança ou adolescente, o que acontece? Torna-se aquilo que estabeleceu no Estatuto da Criança e Adolescente, que é a lei praticamente 8, que eu comentei, 8.069, 90, ela veio que agora? Ela veio praticamente agora tornar-se crime hediondo quando acontecem essas condutas de maiores extrema relevância. Por isso que uma grande importância que eu fecho o ciclo desse tema da violência é o que? Proteja as crianças e adolescentes. E outra coisa que eu sempre escuto, criança não namora nem de brincadeira. Brincadeira sem graça, cada pessoa, cada criança ou adolescente tem seu tempo de aprendizado. Pais que não têm responsabilidade e não colocam filhos em escola, eles estão sendo cada vez mais o que? Coniventes com situações de condutas de delinquência. Espero que tenham encerrado o tema. Não vou alongar muito por questões do horário, que praticamente são 11 horas. Muito obrigado a todos. Essa é uma das reformas importantes que teve também no Código Penal, com a entrada em vigor da Lei 14.811, 24. E é isso que eu tinha para falar. Como que há a denúncia? A denúncia é feita do quê? No caso do bullying, cyberbullying, pode ser denunciado presencialmente em qualquer unidade via administrativa. Mas seria só via administrativa? Não. É onde existem as lacunas, que isso daí é o tema da pauta que eu vou falar, da integralidade da lei e as suas lacunas e brechas aonde há a omissão legislativa por parte do Poder Legislativo, que foi sancionado pelo Poder Chefe do Poder Executivo. Galera, uma boa noite. Agradeço a todos aí. Esgotei essa parte. Amanhã continuo a outra parte sobre a questão das facetas de violência e as questões das lacunas da lei. Então, entendendo o direito não é decorando, é você saber reconhecer o que é os seus direitos, se valer dos seus direitos como pessoa, cidadão. Ok? Uma boa noite a todos.